Em 2015, a presidente Dilma Rousseff assinou o decreto que regulamenta a lei que cria a Zona Franca Verde. Ela concede benefícios fiscais a indústrias de alguns municípios do Amapá, Amazonas, Acre e de Rondônia. E para explicar como ela funciona, deve funcionar e o processo de implementação, eu converso agora com o Belisário Arce, ele que é presidente da Panamazônia. Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Amazônia. Boa noite. Belisário, há uma diferença a ser feita, até porque nós tivemos aqui no estado do Amazonas um programa com o mesmo nome na época do Eduardo Braga, quando ele era governador. Esse programa é totalmente diferente. Esse programa atual não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o programa do governo do estado, é outra coisa. O programa Zona Franca Verde, na verdade, é uma tentativa do governo federal de tentar estimular a economia da Amazônia, especialmente da área jurisdicionada ao modelo Zona Franca de Manaus, não é? Por meio da isenção de imposto do IPI. Basicamente é isso. Então, a lei foi de 2008 e agora o decreto que a regulamentou é 19 de dezembro de 2015. E até abril tem o prazo para a SUFRAMA apresentar, definir os critérios, os critérios que vão definir o que é essa preponderância da matéria-prima regional, né? Então, basicamente, a Zona Franca Verde pretende fomentar a economia regional por meio da isenção do IPI para as cadeias produtivas de produtos regionais, não é? Onde nas áreas de livre comércio que são jurisdicionadas sob o modelo Zona Franca de Manaus, a saber, Macapá Santana, no Amapá, Guajará-Mirim, em Rondônia, Brasileia e no Acre e Tabatinga no Amazonas. Essas cidades, elas são, tem também ainda, mas não estão, acho que não estão no decreto, no Roraima, né, Bonfim e Boa Vista. Bem, essas áreas, elas são áreas de livre comércio, mas como áreas de livre comércio, essas áreas poderiam apenas comprar e vender produtos para circulação interna. Com a Zona Franca Verde, elas vão poder produzir e exportar, vender para o Brasil e também exportar, né? Então, me parece bem interessante. Se vai funcionar ou se não vai funcionar, é outra história. Agora, recentemente, o que está causando mais polêmica aqui na imprensa, que eu tenho lido sempre, é que agora, dia 19 passado, a superintendente da SUFRAMA recebeu uma comitiva do Amapá, com ex-governador, prefeito, senador e alguns técnicos. E nessa ocasião, está inclusive no site da SUFRAMA, ela apresentou a primeira versão do documento, que é justamente para estabelecer os critérios de determinação da preponderância regional, né? E apresentaram 3 critérios. Critério da preponderância absoluta, que o produto final tem que ter 50% ou mais de matéria-prima amazônica, matéria-prima regional. Da relatividade, da preponderância relativa, ou seja, o produto de todas as matérias-primas envolvidas naquele processo de fabricação daquele produto, que a maior seja a regional. E, finalmente, o critério da importância, ou seja, que retirado um princípio ativo amazônico, ou retirado de uma matéria-prima amazônica daquele produto, ele deixa de ser amazônico. Inclusive, a Rebeca Garcia deu um exemplo. Ela disse, olha, por exemplo, Guaraná, tem 4% só de extrato de Guaraná. Mas se tirar o Guaraná, esses 4%, deixa de ser Guaraná, não é outra coisa. Então,
Eu, de qualquer forma, eu não conheço, eu não... Só acredita que esses critérios deveriam ser discutidos pela sociedade? Ah, lógico. Pelo que eu li, a comitiva do Amapá ficou muito satisfeita com os critérios que viram, porque também diz que a SUFRAMA está tentando simplificar ao máximo, evitar burocracia, não fazer uma lista de produtos para evitar depois dificuldade de inclusão de alguns produtos, não haveria PPB, não haveria processo produtivo básico para que é um ponto positivo para a comitiva do Amapá. Não, para todo é positivo, né? Porque toda vez que você tem que aprovar um processo produtivo básico, isso leva muito tempo, às vezes pode levar anos, isso é um empecilho ao avanço da indústria aqui na região. Então é bom que não haja. Se eu não me engano, haverá exceção para produtos de cosméticos ou perfumaria. Então, tudo isso a gente vai ver aí nos próximos capítulos da Zona Franca Verde. Mas só respondendo a sua pergunta, seria bom, de fato, que antes de avançar com esse... Dia 26 agora de fevereiro, na reunião do CAS, do Conselho de Administração da SUFRAMA, a SUFRAMA deve apresentar esses critérios para aprovação, né? Seria bom que antes a SUFRAMA convocasse a sociedade, a academia, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas, o INPA, a Embrapa e tantas outras entidades, as federações do comércio, indústria, agricultura, para discutir se esses critérios são os critérios mais adequados mesmo. Outro assunto que eu queria que você abordasse, que fala muito sobre a Amazônia, conhece muito sobre a nossa região, principalmente sobre essa questão econômica, que não afeta somente o Brasil, mas outros países também, em especial o nosso caso. A presidente Dilma Rousseff está em Quito, no Equador, participando de um encontro, e lá, durante as discussões, ela ressaltou que é preciso unir forças contra a crise, que dessa forma nós conseguiríamos sair desse momento tão difícil. Só acredita, principalmente, nós temos o modelo Zona Franca, que as emissões são altíssimas e geram preocupação para todo o setor. Bem, olha, sem dúvida, você precisa de sinergia, né? Na Panamazônia, inclusive uma conselheira da Panamazônia, é ex-presidente da República do Equador, doutora Rosalia Arteaga. Bem, nós na Panamazônia defendemos isso, a região amazônica, os 8 países amazônicos precisam se unir para promover a sinergia necessária e tirar a região desse atraso em que ela vive. Agora, a presidente Dilma usa a retórica dela para dizer que o problema da crise não é só do Brasil. E, obviamente, tem uma grande ameaça do mundo sofrer uma grande crise com esse desaquecimento da economia chinesa. Mas o mundo não está vivendo uma crise. O Brasil, sim, está vivendo uma crise profunda. E os países amazônicos, nem todos os países amazônicos estão em crise. Você veja bem, o Peru, que é um país amazônico, nosso vizinho, a Colômbia, que é outro país amazônico, nosso vizinho, tem taxas de crescimento muito altas. O Peru está junto com os países do Pacífico, né, assim como o Chile. São economias que estão robustas. A economia da Colômbia está muito bem, macroeconomicamente toda equilibrada, arrumada. Então, é verdade que precisa da união, isso é muito bom. Nós precisamos integrar os países amazônicos, nós precisamos ter logística que nos integre, comércio livre entre os países, cooperação industrial, científica, tecnológica, isso é importante. Agora, ela queria usar essa história para dizer que a crise não é só do Brasil, que é uma crise geral, isso não é verdade. A crise econômica é uma crise do Brasil, por problema político, corrupção, aparelhamento do Estado e todas as outras besteiras que o PT fez nesse tempo inteiro. Professor Belisário, amanhã é um dia especial, vai ter uma nova sede da Panamazônia, é isso? Não é a nova, não, é a mesma sede, só que nós reformamos. A Panamazônia é uma associação com poucos recursos, então agora nós fizemos com muito esforço e com apoio dos associados, das empresas que nos apoiam, nós reformamos a sede e criamos um espaço cultural. Então amanhã reinauguramos com a abertura do espaço cultural com a exposição de um artista plástico peruano, o Roberto Soares.
E além da exposição dos quadros dele, né, que são quadros inéditos, haverá também a inauguração de um grande mural feito pelo próprio artista, 12 metros de comprimento, com temática andina, para a gente ficar com uma atmosfera mais panamazônica vendo aquela obra. Isso tudo é amanhã, todos estão convidados. Que horas vai ser? 19 horas. Então fica o convite, a nossa equipe estará lá acompanhando essa reinauguração. E assim, você, telespectador de outro estado da região, vai poder conferir tudo isso na matéria. Muito obrigada, Sr. Belisário, pela sua análise com relação à Zona Franca Verde e a questão da economia. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.